Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Paty Saad Conversa, um programa sobre o incrível e misterioso universo feminino. Muitos professores de dança, independente da modalidade, têm um grande sonho: abrir a sua própria escola. Quando esse sonho se torna realidade e a realidade se torna um negócio, surgem muitos desafios nessa caminhada. É possível ter uma escola de sucesso? Como fazer isso? Esse é o nosso tema de hoje. Antes de iniciar o nosso papo, eu quero falar para vocês sobre a nossa parceria com o estúdio WL. Beleza é um item fundamental para mim, como mulher e como bailarina. E eu não abro mão da minha semana no meu salão de beleza preferido. Localizado na Aclimação, na Rua Pires da Mota, o WL Studio é o salão de beleza e clínica estética perfeito para quem busca serviços de alta qualidade. Lá você encontra tudo o que precisa para se sentir bem e arrasar no palco e na vida. Gente, os serviços de cabelo deles são fantásticos, com destaque para o Mega Hair, que eu sei que vocês amam, né? Eles também oferecem manicure, pedicure, maquiagem social para palco, depilação, tudo o que você precisa. E não é só isso. O WL também oferece tratamentos estéticos avançados, estética corporal e até nutricionista para você manter a energia e a forma. As seguidoras do Paty Saad Conversa têm 10% de desconto em qualquer serviço lá no salão. Então, tem aqui o QR Code na tela, pega o seu celular, escaneia, vai te levar direto para uma conversa com eles e você marca o seu horário. Pode ser até que a gente se encontre lá, porque eu realmente vou no salão e indico e não abro mão. Toda semana eu tô lá. Então, escaneia o QR Code, aproveita o desconto e vem conhecer o WL. Bom, recados dados, é hora de apresentar as minhas convidadas especiais para o nosso papo de hoje. É com muito carinho e muito prazer que eu recebo aqui a Karina Galasso e a Grace Gross. Muito obrigada, meninas. Um prazer recebê-las aqui, uma honra, viu? O prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, Paty. Estou muito feliz. Muito obrigada também. Adorei essa conexão. Obrigada. Estou ansiosa para o nosso papo, mas antes eu quero contar para vocês de casa um pouquinho sobre elas. Vou começar com a Karina. Eu conheço a Karina já há muitos anos e, cara, um prazer enorme ter você aqui. Vou contar um pouquinho da sua trajetória, né? Eu tive que dar uma resumida porque vocês têm um currículo longo, né? Mas contar um pouquinho para vocês de casa. Fisioterapeuta de formação e bailarina clássica, Karina se formou pela antiga Escola Municipal de Bailados. Sua paixão pela dança não se limitou ao balé e ao longo dos anos se aventurou em diversas modalidades. E foi na dança do ventre que consolidou uma carreira de mais de 20 anos e assim também que a gente se conheceu. Em 2012, deu um passo além das aulas que já dava e fundou o Estúdio K Escola de Danças, com o objetivo de ensinar dança a qualquer pessoa, independentemente de idade, raça ou físico, em um ambiente familiar e acolhedor. Hoje o Estúdio K possui 2 unidades em São Paulo. A escola vem crescendo e se consolidando no mercado com diversas modalidades, entre elas o K-pop, né? Na qual a escola se tornou referência, a maior escola de K-pop do Brasil. Gente, quero muito saber mais sobre o K-pop. Eu acho que o pessoal de casa vai ficar bem curioso também, porque é uma febre, né? Pois é, além de uma febre, né? É um lugar que as pessoas se encontram, uma cultura, não é só uma aula de dança, sabe? Realmente tem bastante assunto. Que legal. E além de fundadora, né, a Karina atua como diretora artística e pedagógica do Estúdio K, responsável por desenvolver e implementar a metodologia, gerenciar a equipe de professores e também organiza e coordena grandes eventos anuais, o que ajuda a promover a integração e o desenvolvimento dos alunos. Isso. Legal, Ká, obrigada mais uma vez. E agora a Grace eu conheci ela através da internet, através do programa que você deu, né, entrevista lá para Globo, e estou muito feliz de ter você aqui e muito curiosa para saber sobre como são as coisas lá no Sul também, né, em relação a todo esse mercado de dança. De Porto Alegre, ela é profissional de dança e empreendedora, tem licenciatura em dança pela Universidade Luterana do Brasil e MBA em vendas, marketing e geração de valor. Desde 2005, é fundadora e diretora do Grupo Gross, rede de franquias de estúdios de dança.
Também é diretora artística do Festival Dança Guaporé e criadora do canal Gestão e Movimento. Além disso, idealizou o programa de intercâmbio American Dance Experience nos Estados Unidos e também já atuou como professora e palestrante. É pioneira em levar uma escola do Rio Grande do Sul para se apresentar no Disney Performing Arts em Orlando e participou do programa da Rede Globo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sua escola foi a vencedora, prêmio Top 12 no Festival Youth America Grand Prix, em Nova York, 2024. Uma pessoa bem internacional, né, gente? Tive que gastar meu inglês aqui agora. Obrigada, viu, Grace? Obrigada, Um prazer. Paty. Um prazer estar aqui contigo. Bom, meninas, vamos lá. Queria começar pelo início, né? Queria saber como a dança entrou na vida de vocês. Começo eu? Pode ser. Bom, eu comecei a dançar com 8 anos de idade. Era um momento em que minha mãe estava pensando sobre as 2 filhas. Elas precisam fazer alguma coisa além da escola. Onde é que eu coloco? Coloco no inglês, na natação. E aí caiu no balé. Fui fazer aulas de balé clássico. Comecei numa escola de bairro, perto da minha casa. E aí acabou me levando para um teste na Escola Municipal de Bailados. Passei lá também. Comecei meus estudos em balé. E aí logo já vieram outras modalidades. Então, veio junto jazz, veio junto flamenco, dança de salão, até que chegou a dança do ventre na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa doida. Eu passei a vida toda com a professora de balé falando para encaixar o quadril e essa professora tá falando, Solta esse quadril. Então, me encantou de cara, assim, sabe? Fui desenvolvendo paralelamente a formação de balé, também esse estudo com a dança do ventre, com outras modalidades junto também, mas de verdade eram as que mais me encantavam. Era o balé e a dança do ventre. E aí comecei muito cedo a dar aula, muito cedo mesmo. Eu dava aulas na mesma escola que eu comecei a fazer balé, que era uma escola pequena, de bairro. Então, a dona me colocou para dar aula muito cedo também. Dá aula para essa turma que está começando e você começa a ganhar experiência. Então, eu dou aula desde os 13 anos de idade. Nossa. Talvez um pouco de inconsequência dela. Mas realmente foi me formando, sabe? Como entender a pessoa que estava ali comigo, ter empatia com ela, conseguir ouvir e tentar melhorar a minha forma de dançar a partir do que eu vejo no corpo do outro. Então foi muito desafiador, mas também muito enriquecedor nesse processo. Fui levando a minha formação de balé clássico até o final, me formei pela Escola Municipal e aí a dança do ventre tomou conta absolutamente e comecei a dançar em bares, restaurantes, na casa de chá e por aí vai. E você, então, desde o início, já que você começou a dar aula muito cedo, você já se via trabalhando profissionalmente, levando isso para sua vida adulta, ou ainda era uma coisa um pouco indefinida? Não, na verdade, o objetivo de dar aulas naquele momento era, sim, eu ganhar alguma experiência, mas de verdade era poder também pagar pelas outras aulas que eu queria fazer. Entende? Tá. Então eu queria muito fazer o balé, que eu já fazia. Mas, poxa, tem uma aula de jazz que é tão legal daquela professora dando aula. Como que eu posso pagar? Não dava para pedir pro meu pai mais, ele já estava pagando o balé. Então, será que eu consigo dar essa aula aqui e você deixa eu fazer aquela aula lá? Então era meio uma troca de favores, sabe? Então eu dava essa, fazia aquela. E eu fui ganhando uma gama muito grande de modalidades. Balé, o jazz, a dança de salão, a dança do ventre, tinha até um combo ali de ginástica que acontecia na escola. Eu fazia tudo que tinha na escola, sabe? Então essa experiência veio através do contato com a vontade de dançar mais. Como eu posso fazer isso acontecer? Foi através da aula. Só que eu fui me apaixonando por esse processo de ensinar. Então, no momento em que eu me formei no balé, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Mais do que continuar a minha carreira como bailarina clássica, eu queria ensinar balé. E durante a formação eu tive bastante dificuldade no quesito ser bailarina, ter um corpo de bailarina, ter as características físicas que uma bailarina clássica tem. Então eu era mais gordinha da sala de aula, eu era mais alta da sala de aula, então eu via que eu não tinha ali um abraço da professora, um abraço das alunas, sabe? Então, eu me sentia, de alguma forma, levemente deslocada. Então, foi para esse público que eu me senti muito segura em ensinar.
quem são essas pessoas que também sentem a mesma coisa que eu, que também sentem o que eu já senti. Como é que eu posso trazer essas pessoas para um lugar de acolhimento, de estar aqui comigo, de falar, vem cá, eu seguro sua mão e a gente vai juntos. Foi para esse público que eu sempre quis ensinar. Nossa, e é muito o coração do Estúdio K, né? Exatamente. Tipo assim, é total é o que eu prezo. A mentalidade da escola, né? A gente sente que isso legal. entrando lá, né? Super, super. É o que eu prezo muito, bacana. assim. Quando eu vou contratar um professor, quando eu vou entender quem está fazendo essa aula. Se tem alguém, isso eu percebo muito, assim. Chega um aluno que foge desse olhar, que já olha para as outras alunas com uma cara de, nossa, mas não era aqui que eu devia estar. Ela não fica. O professor não fica, o aluno não fica, porque a gente tem essa atmosfera que todo mundo já sente. Então, não adianta, a gente tem eu falo sempre que a gente está numa bolha. Uma bolha de empatia, de pessoas que se dão a mão e que se ajudam. Que legal. Então, se entra alguém que não está dentro disso, acaba não ficando, não. Que legal. Então, né, pra gente parar pra pensar também como... eu falo sempre muito isso para as alunas, né, e para quem está em casa, não deixar de ouvir... os nossos incômodos enquanto alunas, porque às vezes aquilo vai trazer até uma maneira de você atuar nesse mercado, né? Falo muito sobre isso. Ai, tem muita coisa no mercado, falando da dança do ventre, né? Que é o meu meio. Que a gente não gosta disso, não gosta daquilo. Eu falo, tá, e você está fazendo o quê? Isso para mudar isso, né? Qual é o nosso papel em trazer transformações também, né? Legal. E você, Grace? Eu comecei muito cedo também, com 3 anos. Eu entrei pro balé, então não vejo a minha vida sem a dança. Com 3 anos, a minha mãe escolheu me colocar na dança. E eu me encontrei. Acho que a escola de dança sempre foi o meu lugar. Eu sempre fui aquela pessoa que queria fazer muitas aulas. E a minha família não tinha condições também de estar, né, proporcionando mais o quanto eu queria. Teve um momento na minha vida que a gente se mudou, meus pais se separaram e eu continuei na dança por causa de um projeto social. Então a questão de estar na dança e também ter a dança com esse lugar de acolhimento, ter a oportunidade através de um projeto social. Então tudo faz parte de mim e também eu vou levando muito isso pro propósito da escola e do negócio. E como é gostoso a gente ver isso, que as nossas dores e dificuldades que a gente teve no nosso caminho, eles viram também as nossas potências, né? Eles viram o nosso diferencial, o nosso propósito. E que é o que mais vai nos dar força para seguir dentro de todos os desafios que a gente vai passando. Mas quando a gente lembra daquilo, a gente lembra por que a gente começou. Isso é muito lindo, assim. E escutando a Paty falar, me conectou a isso, a esse meu lugar também. Sim. Balé, jazz, street dance, dança contemporânea. Então, tudo que eu podia fazer, eu estava fazendo e queria estar na escola sempre. Na minha adolescência, eu queria estar naquele lugar, era a minha tribo, era a minha segunda casa. E a minha escola, a escola que eu frequentava, ela acabou fechando. Ela acabou, né, enfim, fechando, finalizando o ciclo. E muito, acho que por essa questão do empreendedorismo, por essa falta desse olhar, desse cuidado. Então, eu queria continuar, eu queria seguir, mas como se a minha casa tivesse desmoronado. Os meus amigos, cada um foi para uma área e não tinha mais escola de dança na minha cidade. Nossa. Então, esse movimento, assim, eu quero viver disso, eu quero continuar. E nessa época, quando a escola fechou, eu já dava aula também. Comecei muito nova, com 13 anos também, que nem a Paty. Concordo com tudo que tu falou, mas também, ao mesmo tempo, nos trouxe uma experiência maior, né? Eu sinto isso também. Né? A gente já passou por tantas coisas, começando cedo, que tu acaba também te aprofundando mais, estudando mais, quando tu tem essa consciência da importância de tu estar sempre buscando, sempre estudando, mas que isso também te deu uma vantagem por tempo de experiência, que nada é como a experiência, né? Então, eu fui pra esse lugar e disse assim, eu quero tanto viver nesse lugar, eu quero tanto viver com isso, mas eu quero também ter uma vida que eu me orgulhe dela. Eu quero poder viver bem disso. Eu quero ter uma vida digna. Então, eu tinha dentro de mim aquela sensação assim, se eu seguir o meu coração e viver com a dança, eu vou ter que aceitar que eu vou passar trabalho, que eu vou passar dificuldade financeira e que eu não vou prosperar. Então, eu tinha essas duas lutas dentro de mim, mas eu queria viver na dança, eu queria estar naquele lugar, eu queria dar aula. Aquele ambiente, né? Eu queria aquele aquela ambiente. Magia, né? Eu queria também proporcionar para as pessoas que elas tivessem essa cura através da dança que eu tive, né? Então, esse lugar de tu te encontrar, esse é o meu lugar, de estar no palco, é o lugar que eu mais amava estar, era estar no palco, era estar criando, era estar com os meus amigos da dança. Então, assim, eu queria muito estar naquele lugar. Mas eu também pensava, assim, então, em todas as dificuldades que eu via a minha família passar, eu não quero ter essa dificuldade financeira, eu quero poder viver bem, eu quero poder viajar, eu quero poder ter uma casa legal, mas eu quero viver da dança. Então, assim, foi uma decisão muito difícil eu lembro que eu iniciei a faculdade de Educação Física, e eu pensei assim, eu queria fazer Educação Física, na época eu não tinha licenciatura em dança,
Mas eu queria tanto viver bem, então eu fiquei assim, não, eu vou me matricular em Direito, né? Eu curso Direito, e daí tem uma dança como segunda opção. E eu lembro aquela briga interna ali, quando chegou na hora ali, e eu fui pra me inscrever no vestibular pra Direito, e cheguei assim, não, azar. Eu vou pra Educação Física, é isso que eu quero, é isso que me move. E daí me veio isso, assim, não, mas eu preciso achar alguma maneira de não perder, né? Porque a gente tinha esse preconceito, essa crença, né? Eu tinha muito essa crença que vem, né, das pessoas que tu convive dentro da área da dança, que pra ti seguir, pra ti ser um excelente artista, né? Que tu não pode cobrar, porque é quase que uma coisa divina, né? Algo além. Sim. Então eu tinha essa coisa assim, eu preciso viver bem, eu quero poder me sustentar, eu quero poder estudar, eu quero poder me desenvolver, eu quero poder investir na minha carreira, mas eu amo isso. Então sempre teve aquela briga e foi sempre um processo desse encontro, desse equilíbrio. Então, onde eu abri a escola na garagem de casa com 5 alunas, mas também eu tenho essa questão do social, então dessas 5 alunas, 3 já eram bolsistas. Então foi indo aquela vontade do empreender, de fazer aquilo acontecer. E de fazer com verdade, né? De se dedicar para aquilo, de fazer que aquilo chegue no coração das pessoas. Então, sempre foi essa minha causa, né? De fazer, viabilizar aquilo, fazer aquilo acontecer. E, ao mesmo tempo, levar esse lado artístico. Tive muitas dificuldades no caminho. Comecei na garagem de casa, eu que pintava. Eu que ia pro centro entregar panfleto. Fazia limpeza, fazia tudo. Então, comecei muito nova. Abri a escola em 2005. Então, assim, tudo foi conquistado aos poucos, né? Com muito suor, com muito trabalho. Então, eu já sei um pouquinho de tudo. A gente aprende de construção, a gente aprende... Nossa, tem que saber fazer um pouco de tudo, né? De tudo. Mas a gente já vai chegar lá na escola. Então, nossa, meninas, muito legal vocês contarem esse começo, né? Tanto a Ká contando um pouco essa sensação de estar um pouco deslocado, né? E isso ficar impresso no DNA da escola, de alguma forma. E a Grace ter contado que essas dificuldades, né? As possibilidades que foram dadas a você em algum momento da sua vida que você não poderia, talvez, arcar mais com aquelas aulas de dança, fez com que isso também tivesse presente, né? No início do seu trabalho. Muito legal saber disso, assim. E essa dualidade que você trouxe, Grace, assim, eu vejo que é uma questão que quase todas nós sentimos, né? Essa coisa do... vou ter mais um emprego... Vou ficar só com a dança? Como que eu concilio essas duas coisas? Às vezes eu tenho bailarinas que me procuram, que eu oriento, profissionais, e me perguntam: Paty, o que você acha? Acho que eu vou ficar só com a dança? Tô pensando em fazer essa transição. Eu falo, olha, pensa bem nessa decisão, porque é um caminho difícil, principalmente aqui no Brasil, né? E ainda nem cheguei na escola de dança, mas pensando em ser um profissional da dança... É um caminho difícil, você precisa estar preparado para isso e preparado para arcar com as consequências dessa escolha, porque não é um caminho fácil, né? Então, você ter falado que você, desde o início, tinha esse ímpeto de eu quero ser bem remunerada da forma que eu mereço com esse trabalho, mas quero seguir nesse mundo, né? E isso ser possível, eu acho que é o que todo mundo quer ouvir. E fazendo o que tu acredita, né? Tu quer fazer acredita e ao mesmo tempo tu aceitar que sim, eu quero poder viver bem. Sim, sim. E isso te leva pra um lugar que é difícil, mas em todas as áreas são difíceis, né? Na nossa que é mais difícil. Mas tu tá disposto a te aprofundar nas outras áreas que permeiam, que são tão importantes quanto o teu conhecimento técnico. Precisa ter, né? Então acho que ir pra este lugar e dizer assim, olha, eu não vou poder ficar estudando só dança, eu quero abrir um negócio. Eu tenho que entender de negócio, tenho que entender de marketing, de administração, eu tenho que me desenvolver como pessoa. Então, eu vou ter que aprender sobre comunicação. Sim. Então, tem tantas outras coisas que são necessárias e essenciais e que não ficar naquele lugar, assim, de vítima, que a dança não pode te dar aquela carreira, aquele lugar, mas que tu tá disposto a mergulhar em outros mares, sabe? Então, acho que essa virada, assim, foi... porque sempre vão tendo momentos. A gente cresce num ponto, daí a gente vem uma outra dificuldade. Daí a gente cresce, acaba, né? Então, mas eu acho que é encarar, assim, e dizer assim, tá, mas tu quer mesmo, então tu vai ter que estar disposto a fazer o que tu não quer também, né? Isso, é aí que eu queria chegar, né? Eu queria saber como que foi essa decisão, então, de vocês de abrir uma escola e quais foram aqueles desafios iniciais, assim, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm esse sonho, começam, mas logo, infelizmente, acabam abandonando, né, esse projeto
principalmente pela inviabilidade financeira, enfim, né, disso ir pra frente. Então eu queria saber como que foi o começo, antes da gente chegar nesse desenvolvimento, assim, como que era no início, assim, para vocês? Bom, eu comecei a dar aula muito cedo, né? E passei muitos anos dando muitas aulas em muitas escolas. Eu nunca tive medo de trabalhar, sabe? Preguiça de trabalhar. Teve momentos da minha vida que eu passei alguns anos dando uma média aí de 5 horas de aula por dia, durante, sei lá, 6 dias na semana. Teve um desses dias, eu juro, eu acabava esgotada, eu dava 14 horas de aula. Nossa. Em um dia. Eu já dei 12 horas. Era uma loucura, assim, eu juro, hoje eu não sei como eu fazia, mas eu não tinha medo. E além disso, né, eu sou fisioterapeuta, e a ideia de fazer a faculdade de fisioterapia não estava em agregar a dança, pelo contrário. Eu também tinha um pouco desse pensamento de que talvez a dança não me desse as condições financeiras que eu esperava. Então eu queria fazer uma faculdade para realmente, em algum momento, sair da dança e começar a me desenvolver em uma outra área que me desse as condições que eu imaginava que eu queria ter. Até porque, né, para quem não é da dança e tá escutando a gente, existe essa... Não sei se é uma crença, eu acho que uma parte é real. Existe um prazo de validade enquanto bailarina, né? Não é para sempre. Não é para sempre, o nosso corpo né? Assim, pensando como performance, Exato. Existe um momento que isso não dá mais. Então, eu acho que, independente, não só pelas questões financeiras, mas até eu acho quando? que isso passa na cabeça de todo mundo. Vai ter um momento que eu não vou mais conseguir fazer, não é dançar é para sempre, né? Mas eu não vou conseguir performar como bailarina no máximo. Então, também tem isso, né? Exatamente. Então, tinha tudo isso. Tinha um monte de aula, tinha atendimento de fisioterapia, tinha show à noite. Então, era uma loucura de trabalho o tempo todo. Isso por muitos anos, até que eu acabei me estabelecendo por mais tempo em uma escola. Então, quase todas as minhas aulas aconteciam ali. E ela fechou. A escola fechou. E eu me vi, imagina, num desespero. Eu sempre fui a pessoa pensando onde é que eu posso ganhar uma graninha. Então, vai ser dançando, vai ser atendendo, vai ser dando aula. E, de repente, o meu maior ganho financeiro mensal tinha fechado. Eu fiquei realmente desesperada. Eu me vi ali com um grupo de alunas que queria fazer aula comigo, sem espaço para isso acontecer. E acabou calhando, sabe quando as coisas, o universo vai conspirando para as coisas acontecerem? A minha mãe mora numa casa há muitos anos e ela estava precisando muito fazer uma reforma, aquela reforma de quebrar tudo e deixar só as paredes e começar de novo. Eu falei, então vamos fazer uma reforma para cima, vamos construir uma escola em cima da sua casa. Então, foi meio nesse caminho, falei, bom, enquanto eu não consigo terminar essa obra, eu vou alugar um espaço, uma sala de aula que já está pronta, vou dando aulas para segurar essas alunas ali comigo, enquanto isso, tocando uma obra enorme, né, tava construindo de verdade uma escola, não tava colocando piso e espelho, eu tava subindo parede. Então, levei aí acho que 1 ano para terminar todo esse processo. E aí a escola abriu na maior inocência, no fim das contas, porque eu não tinha esse objetivo, né? Nossa, eu que sempre quis abrir uma escola. Não, eu nunca sempre quis abrir uma escola. Eu queria sair da dança, eu queria ir pra fisioterapia, lembra disso? Olha, sim. Só que acabou acontecendo... Foi acontecendo de verdade. Então, o meu planejamento para que isso desse certo foi também acontecendo durante esse tempo. Junto, né? Junto, ao mesmo tempo. Quem vai ser meu público? Depois disso, depois dessas alunas que eu já tenho, eu vou ter outras ou não vou ter outras? Vou ficar só eu dando aula ou vou expandir para ter outros professores? Foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu posso dizer que eu acho que talvez, não sei de todo mundo, mas que eu me sinto meio um ponto fora da curva, sabe? Porque eu ouço realmente histórias de pessoas que abriram escola e que o início foi muito difícil. Eu passei alguns anos sem ter retorno financeiro. Foi um trabalho muito árduo até eu conseguir ter uma graninha sobrando e nunca foi meu caso. Esse eu não posso dizer que eu tive dificuldades. Desde o primeiro ano do primeiro mês, eu sempre tive lucro. Desde o primeiro espetáculo, eu sempre tive lucro. Nunca aconteceu da gente fechar um mês no vermelho. Então, eu realmente acho que a gente é um ponto fora da curva. Que demais. Tem um histórico meu, talvez, também, de ser uma pessoa muito organizada, muito cuidadosa com dinheiro. Nunca
nunca ter preguiça de trabalhar, tava sempre fazendo muita coisa. Então, acho que tudo isso culmina também para as coisas irem acontecendo, talvez de forma natural, porque eu realmente não me via naquele momento como uma pessoa que precisava se organizar. Foi acontecendo, era parte da minha vida aquele nível de organização mesmo, de preparo para uma coisa nova. E naturalmente eu fui percebendo que estava dando certo. E que eu acho que além dessas minhas aulas aqui, eu vou chamar uma outra professora de balé para dar uma aula aqui no horário que eu não tô. E vou chamar uma outra de dança do ventre para também, sabe? Foi acontecendo e foi crescendo e tá crescendo. Nossa, Tá que legal essa história. Muito legal. E você, Grace, como foi o início? Eu, diferente da Cá, eu tive muito prejuízo no início, nos primeiros anos, nos primeiros espetáculos. E eu comecei também a escola, ela teve toda essa experiência de passar por outras escolas, então tu já começa com uma bagagem diferente, né? Você também já sabe meio o que você quer, o que você não quer, Isso, né? e vive as escolas, né? Sim. Eu comecei com 15 anos e eu praticamente comecei na minha escola. Uhum. Então, muito inexperiente, muito jovem, né? E a minha escola era na garagem da minha casa, e que isso ajudou, né? No início ali, né? Desse espaço na garagem. E tive muito prejuízo por muitos anos, assim. Eu digo que os primeiros 7 anos da escola foram bem difíceis. Porque eu ia crescendo em quantidade de alunos. Porque eu sempre gostava tanto, era tão apaixonada por aquilo e entregava muito. Sempre me preocupei em entregar muito e na experiência dos alunos, que isso ia me trazendo volume. Mas eu não tinha consciência das coisas que eu não sabia. Então, eu não tinha nem noção do que eu não sabia. Então, e a gente tem um grande problema no início, é a questão financeira, que tu não tem caixa, tu não tem capital. Eu comecei sem capital, então, tu não tinha grana mesmo. Às vezes, não, eu lembro que eu dava aula em 8 escolinhas, além do meu espaço. E essas escolinhas de educação infantil, que eu caminhava, batia lá, entregava currículo... isso era uma forma muito desgastante também para te conseguir, né? Cada passo. Hoje em dia a gente tem mais possibilidades e o conhecimento também, a gente é mais fácil tu adquirir o conhecimento, né? Sim, tá mais não disponível, tinha YouTube, né? Sim, com então, certeza. Então não tinha também uma referência. Então foi nesse lugar que eu dava muitas aulas, fazia muito esforço para poder manter a minha garagem viva. Eu entregava panfleto, então tinha sempre essa vontade de fazer acontecer, mas um grande problema era a questão de dinheiro mesmo, de conseguir dar conta de manter a escola. Eu acho que daí essa resiliência e esse trabalho vai te dando uma musculatura, porque tu entende que tu precisa trabalhar, porque não tinha opção, será que eu dou mais aulas? Não precisava dar mais aulas, então não era um lugar de opção. Exato. Então, dava muitas aulas e muito desgaste, até que eu tava ali, a gente tava com quase 300 alunos, quando a gente tinha 7 anos, então é uma quantidade bacana, nossa, né? Pra uma cidade pequena, que era em Sapucaí do Sul, não era em Porto Alegre, na capital, mas, ao mesmo tempo, muita dificuldade e muito desgaste. Você até quando que eu vou conseguir sobreviver a tanto trabalho, tanto desgaste para pouco retorno? Então, foi quando a edição, foi uma virada, assim, de entender que dar limites, né, porque também a minha arte quase que me matou, porque eu tinha um espetáculo, eu queria investir tudo que eu podia, eu sempre queria dar além. Então, assim, esse lugar de tu compreender e tu entender o limite e tu te aprofundar nessas outras áreas foi fundamental. Que daí foi quando eu comecei realmente a estudar, a entender, buscar conhecimento, buscar mentorias, buscar consultorias, outras formações, outros cursos para conseguir atuar naquele lugar que eu me coloquei, que eu não tinha capacitação. Né? Minha capacitação era na área artística, era na parte pedagógica, direção artística, tudo isso fluía, mas sem uma administração, sem, né, essas outras áreas não tinha como sustentar. Então eu fui me aprofundando muito nisso e daí a gente teve uma grande virada. Hoje a gente tem a nossa escola lá com quase 1.000 metros quadrados, que é um prédio próprio, a gente tem a franquia, a gente tem outra unidade na capital. Então, assim, foi uma virada que não foi fácil, né? Hoje a escola tem 19 anos, mas foi, assim, muito pela dor, por ter muita coragem de iniciar cedo, mas não estar preparado. Então, eu acredito muito nisso, assim, da importância de ter essa parte, essa organização, essa determinação, essa resiliência, e tu ir buscando esse conhecimento para deixar esse caminho mais fluido, né? Sim. Para ser mais sustentável também. Acho que essa paixão acabou movendo, esse propósito acabou movendo, mas é muito mais prazeroso se aquilo tá organizado, se tu tem uma previsibilidade, sabe? Então, acredito, o grande problema no início foi a questão financeira, depois mudou a fase, a gente fica, né, não tem mais a questão financeira, porque a escola já é sustentável, a escola já é lucrativa, mas tem o problema da comunicação, que daí foi outro grande problema da comunicação, de estruturar bem os processos, daí depois a gente vai, em cada fase, vão tendo outros, vão tendo outros desafios, né? Então é legal, assim, é tu
olhar para aquilo, para os teus processos com amor e saber que são fases, né? Então, tu vai superar uma fase, aquilo não é mais um problema, mas aí tem a outra fase do jogo, como se fosse um videogame. Eu vejo muito a escola como um videogame. Tu tá ali no final daquela etapa, como vem o poderoso chefão. E fica assim, ai, agora como é que eu faço? Até que tu passa aquela fase. Sim. E daí começa uma outra fase. Então, pra te voltar e reviver aquela ali, vai ser muito fácil, porque tu já sabe como. Passou por já isso, sabe. né? Você já sabe como vencer, Como né? vencer, vai ser rapidinho, Sim. assim. Hoje eu não demoraria 19 anos. Mas daí, a gente vem uma outra fase. Tem. Não acaba não, né? E daí tem um outro tipo de problema, daí tu vai, chega o poderoso chefão, daí aquele desafio muda de fase. Então, acho que pra te curtir o caminho, eu vejo muito assim, entenda que são fases, né? E aprenda com ela pra te conseguir passar por ela. Porque também quando tu passa é muito gostoso também. Diz, nossa, essa que eu superei. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que te manteve esses 7 anos com dificuldade? Por que você não desistiu? Sabe que eu tenho... É como se eu tivesse um chamado, um sonho muito grande. Eu acho que nos dá energia para trabalhar o sonho. Então, eu sempre tive, nós como artistas, a gente tem essa capacidade de imaginar, né? Então, eu tava naquela dificuldade, mas eu sempre tava com aquele sonho, assim, imaginando. Eu lembro que eu dizia, e até tem uma história engraçada, que agora a gente dançou no IAGP esse ano, né? Com um grupo de bailarinos. E esse coreógrafo, né, que é um grande amigo, também que trabalha comigo lá desde o início, ele lembra quando a gente tava na garagem, que eram 3 funcionários, e eu botava uma televisão e dizia, um dia nós vamos dançar em Nova York. E ele dizia, louquinha da cabeça, né? Ele assim, sem noção, né? Não tem noção onde tá. Enfim. E eu dizia, um dia a gente vai dançar em Nova York, um dia a gente vai ter escolas no Brasil todo. E eu dizia isso, assim, eu tinha esse sonho. Eu acho que o que te alimenta, o que te alimenta não te dá energia pra trabalhar, é tu ter um grande objetivo. Porque tu sabe que não é no nosso tempo, as coisas têm um tempo pra acontecer, a gente tem muitas coisas pra aprender, pra cada conquista chegar. Mas eu acho que ter um sonho, eu tinha um sonho muito grande. Então o sonho me dava energia, assim, dá o caos, né? Às vezes não tinha dinheiro pra pagar uma faxineira, tinha que fazer a faxina, tinha que dar mais 12 aulas no dia, tinha que resolver questões com os pais. Eu era muito nova também, né? E os pais trabalham com um público infantil muito grande, então é difícil, te demanda muito, né? Sim. Sem ter a maturidade ainda pra aquela situação, né? Claro. Então acho que é o sonho, sabe? Tu ter um sonho, porque tem muitos obstáculos, mas se tu não tem um sonho, tu não tem energia. Sim. Por que tu vai te esforçar tanto se tu não tem um sonho, uma recompensa lá na frente? Então acho que visualiza uma recompensa, porque tu te move pela tua recompensa. Então, a recompensa é tu conseguir concretizar, tu chegar lá na frente e dizer assim, nossa, olha que bacana isso. Então, acho que é isso que me deu energia. Te deu energia. Nossa, muito precioso isso que você falou, porque é só assim que a gente consegue se manter, né? Numa caminhada que tem tanto vento batendo, são as tempestades, os raios que caem, mas você ter uma coisa ali na frente, e uma coisa possível, né? Sim. Por mais que é difícil, é um sonho possível de se alcançar, né? Então, pode ser que demore, não pode tem ser que tu demore, quer, mas pra te ter disciplina, como é que tu vai ter Disciplina. energia de ter disciplina se tu não vai ter uma recompensa? E hoje, Não né? tem por que você seguir aquele caminho, né? Hoje eu acho que todo mundo quer tudo pra ontem. E isso é um grande problema que eu observo. Não me explode isso, né? A gente está envolvida nesse mundo instantâneo. E você não consegue conceber que você começou uma coisa em 6 meses, não deu certo. Você fala, Absurdo. Que absurdo. E às vezes leva muito tempo. Apesar de na internet ter muita gente falando o contrário, né? Então, a vida real é essa. A vida real é o processo, né? Demora. É esse tempo que as coisas demoram. E, bom, o que eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês puderem, claro, abrir, então assim, né, tem essa etapa 1 do jogo, né, que você falou, que é você abrir um lugar, recebe os alunos, você vai se virando ali de uma maneira como dá, às vezes você não tem nem consciência das competências que você tem que ter para transformar aquilo que é uma reprodução do que você via como professor. Porque quando você é professor de uma escola, você não sabe do bastidor necessariamente. Você sabe que, bom, eu tenho que ter um espaço, ter um som, um espelho, chamar os alunos, receber a mensalidade e vamos nessa, né? E essa etapa 1 é o que eu vejo que é onde muitas pessoas param. Né? Tem muitas suposições que não são reais, né? Sim. Então tu acha que é uma vida muito mais fácil,
tu não entende todo o trabalho Todo o que tem entorno, por trás. né? Pensa que agora a gente vai ganhar 100% do valor que a escola ganhava e passava uma parte só pra você. Sim, Agora eu vou ganhar muito sim, mais, sim. né? É isso. E acaba trabalhando muito mais. E Muito por mais. muito tempo o teu retorno é extremamente menor. Então é Exatamente. uma decisão, se é que eu tô disposto pra empreender a ganhar menos que eu ganho como professor por muito tempo, pra lá na frente ter uma virada. Então as pessoas não têm essa consciência e acabam desistindo. Poxa, eu tô aqui, trabalho muito mais, ganho menos. Então, assim, tu não tá disposto às vezes, a passar pelo teu vale do teu negócio, até dar a tua virada e tu poder ter aquela estabilidade que tu busca. Sim. E isso não é rápido e não é fácil, sabe? Tem que estar disposto. E eu né? acho que tem que estar disposto e também tem que ver se é pra todo mundo, E não né? é pra todo mundo. Porque É isso. tem isso também. As pessoas acho que às vezes veem que o caminho natural do professor de dança é ter a escola própria. Às vezes não, né? Você tem que ter, além da disposição, uma série de competências para que aquilo funcione. Às vezes não é para você. Às vezes o seu caminho é trabalhar como um professor, como coordenador de uma escola. E vai ser incrível. E vai ser incrível. E legal, até em questão de, falando em prosperidade, às vezes tu vai prosperar mais naquele lugar. Exato. Sim. Sabe que é o teu Sim. lugar. Porque tu vai ter que viver com riscos muito grandes. Então, se tu é uma pessoa que tu não lida bem com risco, tu não lida bem com essa imprevisibilidade que é o empreender, tu vai te frustrar muito. Isso vai te fechar e vai acabar que a tua entrega vai ser menor. Então, acaba que eu acredito que não é o único caminho. E não é, eu vou empreender, e empreendendo é onde eu vou ganhar muito dinheiro. Não é esse caminho. Tem muitos caminhos que tu pode, quando tu entregar muito valor, se a pessoa entregar muito valor lá na escola da Kai, ela vai naturalmente querer pagar mais aquela pessoa, ela vai ficar envergonhada de não pagar mais aquela pessoa, de dar mais oportunidade pra aquela pessoa. Então a gente cria a nossa prosperidade, a gente cria a nossa carreira, cada um é responsável pela sua carreira. E não é só empreendendo que é o caminho da prosperidade na dança. Né? Tu agregando muito valor e dentro do teu perfil. Acho que esse autoconhecimento, qual é o meu perfil? Será que realmente é abrir uma escola de dança? Sabe? Sim, Será? Sim. E abrir uma escola de dança também, né? Eu acho que tem vários formatos para você ter uma escola de dança, né? Tem pessoas que têm pequenos estúdios, que são para ela dar aula, por exemplo, e tudo bem, né? E os negócios de vocês já são maiores. Então, o que eu queria saber um pouco, se vocês puderem falar, nessa segunda etapa, como funciona o dia a dia, no sentido de, para até as pessoas que estão ouvindo, que têm esse interesse, o que elas precisam ir atrás de aprendizado, além desse eu sou o professor que sou o dono do espaço, né? Quais são as outras coisas que tem no dia a dia de vocês, que é interessante das pessoas saberem, assim, lógico, brevemente, né? Eu acho que essa é uma grande questão, Paty. A gente realmente abre a escola de dança achando que a gente vai precisar saber dar aula. Eu sei dar aula, então não tem como dar errado. Vamos lá que vai dar certo, né? E é o oposto de verdade, assim. São muitas competências e quanto mais você for uma pessoa versátil, eu acho que a palavra é bem essa, sabe? Versátil. Puxa, eu sou professora de dança, mas também eu sou uma boa produtora de eventos. Eu sei produzir bem um evento, mas eu também lido bem com a parte financeira, essas planilhas esquisitas que muita gente não gosta. Eu lido bem com as planilhas. Eu também eu tenho uma boa relação com pessoas, então eu consigo fazer uma parte de RH muito forte. Quanto mais você conseguir fazer, quanto mais versátil você for, menos outras pessoas você precisa também contratar para estar na sua empresa. Porque, realmente, assim, a empresa do tamanho que está hoje, a escola do tamanho que está hoje, eu precisaria, sim, de uma pessoa para fazer o financeiro, uma para fazer a administração, uma para RH, uma para fazer o planejamento de eventos, outra para fazer a coordenação artística. Só que isso não se paga, né? Então, quanto mais dessas competências me cabe, quanto mais eu consigo lidar bem com essa versatilidade de coisas, eu consigo fazer a escola ser mais sustentável. Eu consigo fazer com que ela realmente consiga prosperar, tendo lucro todos os meses. Então, hoje, sou eu e meu sócio, meu marido. E eu acho que nós dois somos muito versáteis. Então, a gente conseguiu dividir muito bem o que cada um faz. Então, hoje eu cuido mais da parte artística, pedagógica, de RH. Eu falo com pessoas, eu produzo os eventos, eu vou atrás de coisas na 25 de março para comprar, sabe? Tudo isso eu faço. E ele faz a parte de administração, financeiro, vai trocar a lâmpada que queimou, o som, o ventilador que parou de funcionar, sabe?
toda essa parte ele faz. Que a gente talvez precisasse, sim, se a gente fosse contratar pessoas, talvez isso não se pagasse no fim do mês. Então, quanto mais disso, quanto mais outras áreas você conseguir dominar, você conseguir, claro, estudar para conseguir fazer cada vez melhor, né? Então, a forma como eu produzi um evento há 12 anos é muito diferente da forma que eu produzo hoje. Isso vem com a experiência, claro, Sim. mas com o quanto eu fui estudando para que isso saísse cada vez melhor também, Claro. né? Eu acho que funciona muito bem se você tiver pessoas do seu lado que exerçam muitas funções. Isso, eu acho que é um dos pilares do Estúdio K hoje, sabe? A gente não tem uma equipe densa, grande e muito variada. A gente tem poucas pessoas que trabalham fazendo bastante coisa. Então, a secretária, além de fazer isso, ela faz isso, isso, isso. A moça da limpeza faz também aqui, 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 sabe? Todo Sim. mundo trabalha bastante. Claro, dentro do seu propósito, né? Cada uma com a sua função, mas sabendo que a gente precisa, sim, fazer muito para conseguir levar a escola para frente. Sim. Perfeito. Concordo muito com a Ká. Eu acho que principalmente no início, quanto mais no início, mais coisas a gente precisa fazer. E conforme aquele volume vai aumentando de pessoas, acaba que por mais multi que a gente seja, a gente acaba não dando conta de tantas coisas. E ou a gente dá conta, mas também a gente acaba perdendo outras coisas que podem ser que não voltem mais atrás pra gente viver, né? Pra gente nesse nosso caminho, né? Então, eu acho que o mais importante é sim, tu saber um pouco de tudo, e principalmente no início, porque tu vai precisar de dinheiro, então quanto mais tu contrata, também mais, né, a escola... Sai da escola, né? Claro. Então, é um investimento também teu na escola de conseguir dar conta de muitas coisas. Mas eu acho que esse autoconhecimento de entender assim... Hoje lá na escola a gente tem uma pessoa do financeiro, uma gerente em cada unidade, uma pessoa que é só de eventos, uma pessoa que é só do marketing, sabe? Então pessoa que é só do comercial, que é só do relacionamento, mas tudo foi um processo. Sim, sim. E o que eu acho que é muito importante nessa jornada é tu te conhecer pra saber assim, no que eu, quando eu entrego pra minha escola, eu sou muito boa. E que eu faço isso de uma forma muito rápida, não me desgasta tanto fazer aquilo, e eu agrego muito valor. No caso, se eu fosse me contratar pela escola, eu me pagaria mais pra isso. Tu entender esse lugar. Porque daí tu vai contratar, tu vai investir mais naqueles pontos que tu te desgasta mais e tu nem entrega tão bem assim. Então, esse conhecimento pra te ser... ter sabedoria na hora de onde que eu contrato e até onde que eu vou. E também esse conhecimento, esse estar em todas as frentes é fundamental, e tu ter um conhecimento pra te saber quem tu contrata. A pessoa é boa fazendo aquilo, sabe? Porque às vezes pensa, vou contratar esse aqui que é mais em conta. Tá, mas às vezes esse mais barato é muito mais caro. Então, buscar se conectar com essas outras áreas e também trocar muito com outros empreendedores, eu acho que isso é fundamental. Não só dentro da área da dança, mas tu buscar trocar com pessoas da área da dança e trocar com empreendedores de outras áreas, a gente ganha muito tempo. Porque a gente erra demais. E o erro é caro demais. Então, assim, essa falta de experiência. Então, eu acho que se conhecer pra saber que vai ter momentos que tu vai precisar começar a contratar. Então, se a pessoa tem realmente competência para aquilo, porque eu muito contratei errado no início por eu não conhecer. Então, eu precisava me livrar daquilo, sabe? Eu precisava me livrar, precisava colocar alguém pra fazer aquilo. Alguém que soubesse Pelo amor fazer, de Deus, sim. tira isso, deu. Mas não, tu é o responsável por o tudo. empreendedor tem que saber Tu é o pelo menos um pouquinho de tudo. Se a pessoa né? está errando, é porque tu contratou a pessoa. Então, se tu te coloca nesse lugar que tu é o responsável por tudo, então tu tem coragem de encarar, né? Então, hoje eu penso assim, eu vou contratar alguém do marketing, eu quero alguém que seja muito melhor do que eu. Porque se eu vou contratar uma pessoa pra eu ter que Fazer o mesmo, né? Não, sabe, buscar pessoas que vão ter potencialidades diferentes das tuas, se conhecer, para que vocês consigam agregar mais valor pro negócio. Então, assim, eu acho que também essa questão de tu olhar um negócio como algo que não é tu, sabe? Ele tá ali pra servir o mundo, ele tá ali pra crescer, pra prosperar, pra alcançar tudo que ele veio pra alcançar. Então, eu sinto que eu muito espremi, não deixava esse filho crescer, né? Então, acho que olhar esse negócio, que é um filho, quando ele tem poucos meses, ele precisa de ti 100% para sobreviver. Mas vai ter um momento que tu vai começar a educar ele, tu precisa educar ele para ele viver sem depender de ti. Vai chegar um momento que ele chegar na adolescência e que tu não pode mais, tu não tem tanto controle, porque ele tem as influências, que nem hoje a gente tá com 46 funcionários. Então, ele tem as influências das outras pessoas. Mas eu tenho que preparar ele mesmo na adolescência pra fase adulta, que eu vou só apenas aconselhar ele.
Porque ele já tem uma vida própria. Sim. Então, pra mim, esse é um grande desafio, assim, que eu demorei muito pra entender ele, que ele não é eu. Sim. Porque ele tinha até o meu nome, eu mudei, fiz um rebranding na marca, ela tinha o meu nome. Então, assim, ela era eu, né? Eu queria estar em todos os lugares, mas eu sou um ser humano. Tenho muitas dificuldades, que tenho limites, né? Então, eu acho que nesse lugar, assim, de tu entender que não é tu, que eu demorei pra isso, e que ele tem o caminho dele, o crescimento dele. Mas que a gente tem que ter muita sabedoria, porque se a gente... É muito mais fácil o caminho de sair contratando. Só que é muito difícil pra ti, porque tu vai precisar de caixa pra crescer, né? E tem uma outra coisa também, né, que você tá falando que contratar muitas pessoas é muito legal mesmo. A gente já passou por essa fase de ter pessoas pontuais trabalhando em cada uma das situações e achar isso, né? Achar que, bom, contratei essa pessoa responsável pelo marketing, não tem mais que pensar no marketing. Não, tudo ainda depende de você, sabe? Total. E treinar essa equipe porque o filho é seu, no fim das contas, Isso. né? Então, para aquela pessoa entender os valores, entender os objetivos, não deve ser nada Não, e fácil. pra ter a tua essência, porque assim, a pessoa Sim. começa a fácil no operacional, ela vai fazer pra vários lugares. Então, vai ficar frio. Então, pra não ficar frio, tu tem que estar presente. Então, eu acho que isso é alguma coisa muito valiosa que o empreendedor, aquela pessoa que sonhou, aquela pessoa que pariu, né? Aquela Sim, escola. sim. Ninguém vai ter esse amor que nem tu tem. Né? Então, assim, eu acho que tu tem... Aí é um lugar que tu precisa estar. Que nem... Eu lembro que tinha um período que eu dava muitas aulas, e daí tinha outras salas, eu nunca conseguia ver essas outras aulas, porque eu tava dando aula. Mas eu tinha aquele amor por dar aula, mas eu tava fazendo mal pro negócio, porque eu também não conseguia ver as outras aulas. Então, aquelas escolhas que tu tem que fazer... Onde é o lugar mais importante? Eu preciso olhar um todo. Isso. Pro meu negócio, pro meu filho, aquilo é o mais importante naquele momento, né? E sempre tem um novo desafio. Então, sempre, Não né? acaba. Você tá sempre acha que agora vai estar mais tranquilo, nunca tá mais tranquilo. Tu vê, nossa, poxa E vida. abrir mão, abrir mão dessa parte, né? Eu tava até conversando com a Ká nos bastidores, não é só o ego, né? Mas abrir mão dessa parte do artista, de alguma forma, ou do professor, né? De você, por exemplo, deixar de dar aula numa turma que você ama, com alunas que você ama, porque pro negócio vai ser melhor. Sabe? Eu acho que isso deve ser muito difícil. É muito difícil. É o motivo pelo qual você decidiu começar. Exatamente. Né? Foi porque eu amava dar aula. Isso. É isso que eu sempre quis fazer, né? E aí, de repente, você vê exatamente isso. Que eu tô ali naquela sala, tem outras 3 outras salas que eu nunca vou saber o que tá acontecendo lá dentro. Exatamente. Porque eu tô aqui comprometida com a minha turma. E fora isso, né? Em casa, eu preciso preparar aquela aula. Então, eu também não tô dando atenção para todo o resto que eu podia estar dando atenção, porque eu tô focada naquela turma. Então, esse momento de falar, vou ter que sair, não vai dar mais. É dolorido, é demais, muito assim, difícil. porque as alunas estão com você, de repente, há muitos anos. Muitos anos, Elas viraram suas amigas, de alguma forma, né? E aí, o processo, pra mim e pra elas, é muito difícil. É doloroso. Até chegar uma outra professora que você realmente confia pra deixar aquela turma. Mas hoje eu vejo que não tinha como ser diferente. Se eu não fizesse isso, talvez a gente não estivesse nesse lugar que a gente tá hoje, sabe? Eu precisei olhar de fora, ver tudo que tá acontecendo, entrar em todas as salas, sentar minha cadeirinha e assistir, para depois bater um papo com o professor, para que todo mundo estivesse caminhando para o mesmo lugar e não cada um entra na sala e faz o que quer, sabe? Tem muito isso também. Claro que cada um tem a sua autonomia de lidar com a aula da forma que o professor quer, mas a gente precisa caminhar juntos para o mesmo objetivo, né? A minha escola, a gente falou agora há pouco desse DNA de acolhimento, de falar com um certo tipo de público, e se eu tenho ali um professor que não olha para esse lugar, que é muito comum até nos professores de balé entrarem naquela coisa de disciplina, chefão, sabe? De aqui quem manda sou eu. Não é a nossa vibe. Então é muito difícil encontrar um professor que entenda isso, que acolha um aluno que não tem objetivos profissionais, ele só quer estar ali uma vez na semana e fazer aula de balé, e ele não pode porque ele não está chegando na hora, não vindo todas as aulas. Então o professor precisa ter esse olhar, e eu preciso saber se ele está tendo esse olhar com o aluno, sabe? Então, olhar de fora, sair e falar, peraí, vamos lá, vamos começar meio que do começo, vamos reestruturar a metodologia, todo mundo vai falar a mesma língua, precisar de alguma coisa, tiver alguma dificuldade com o aluno, eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu consigo intervir antes do aluno desistir, porque falou que o trabalho não deixa mais ele chegar a tempo, e na verdade, o que estava acontecendo é que ele não sentia mais parte daquele processo. Então, antes disso acontecer, eu preciso ter entendido aquele aluno, ter visto o que está rolando e tentar reverter, claro.
Muito bom. E a gente abre por esse motivo, né? Então, onde a gente vai se encontrar? Porque também, se tu não sentir o prazer, a satisfação, o que vai te dar energia? Isso. Então, tu vai pra uma parte, se concentrar mais na direção artística. Então, eu acho que também a gente tem que se cuidar pra conseguir se manter feliz, né? Então, porque nós artistas precisamos criar. Então, mas Sim, tem né? outros papéis que tu pode criar. E um outro desafio também que me veio agora foi a questão de a gente se colocar nesse lugar de aprendiz, porque os alunos mudam. O perfil das pessoas. Então, essa nova geração é completamente diferente da geração de quando eu fazia aula. A gente aceitava coisas que essa geração não aceita. Exatamente. Então, pra gente, como líder, eu acho que a gente tá sempre nesse lugar de não querer Impor, né? Mas entender aquele lugar. Eu acho que trazer o teu conhecimento, trazer a tua bagagem e trazer a tua cultura. A gente precisa estar disponível ali pra olhar o nosso negócio, que eu acho que o mais valioso que a gente tem nos nossos lugares é a cultura do lugar. E isso tem que ser bem consolidado, isso nos traz a credibilidade, a confiança das pessoas. As pessoas estão na escola da Karina porque elas confiam na Karina. Por quê? Porque elas confiam. Por que elas confiam? Porque elas têm uma cultura que ela perpetuou com o tempo e isso gera confiança. Sim. Elas vão confiar porque entrou lá e gostei dela, muito querida, muito simpática. Não, ela teve que provar aquilo muito tempo, é uma construção de uma cultura que demora. Então, tu criar essa cultura é difícil, mas ao mesmo tempo tu tem que manter essa cultura e tu tem que estar com ela flexível. Porque a pessoa de agora, a consciência que os jovens têm agora é diferente. Então, a gente precisa evoluir como ser humano para seguir evoluindo a nossa cultura, porque tem coisas que, de repente, não vão fazer sentido, mas que sempre fizeram. Então, assim, nossa, mas agora não faz mais. Vou ter que repensar. Aquelas Aberto, né? verdades absolutas, né? Aquelas verdades absolutas. E a gente carrega que muitas você acha que tem que verdades ser sempre. desse jeito, já não funciona mais. Daí tu vai ter que recuar. Sim. Então, tu vai naquilo. E às vezes tem que ser forte. Dizer, não, aqui eu não posso recuar. Então, isso é o que é, eu não posso recuar. E Isso é às importante. vezes, tu diz assim, agora eu vou ter que recuar. Então, é essa flexibilidade, tu ter essa elasticidade como gestão, porque senão tu acaba perdendo muito mais. Tu acha que, não, é assim. Tá, mas onde isso vai te levar? Isso. Né? E ao mesmo tempo ter os seus. Ter um posicionamento, né? O que é inegociável. O que eu né? fico Tem que pensando ser isso, inegociável, assim, que o às é vezes eu negociável. escuto de colegas que às vezes, putz, agora eu vou ter que ter um espaço, um exemplo. E aí eu vou ter que dar aulas que eu não quero dar, eu vou ter que acolher alunos que não tem nada a ver com a minha filosofia, porque eu preciso Entendi. dos alunos. E aí deve ser uma balança, né? Porque se você abre muitas concessões, também a escola não tem uma linha, Identidade. não tem uma identidade, não tem um posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, se você se fecha só no que você acredita, você também não abre espaço para outras pessoas e o negócio não tem como prosperar, né? Essa elasticidade. Essa que ela tá falando, elasticidade. né? E alguns pontos que às vezes parecem, é ruim eu falar não pra isso. E de repente pode ser muito bom. Às vezes ali é onde tá faltando. Porque também, quem gosta de uma pessoa que diz sim pra tudo? Sabe? Então tu não confia numa pessoa que diz sim pra tudo. Porque nós temos a nossa personalidade, a nossa autenticidade, o nosso jeito. Então a empresa ter isso, assim, isso aqui a empresa, essa bandeira ela levanta. É uma coragem também, né? Essa bandeira eu levanto. Então isso vai te fazer pessoas que vão virar fãs, vão realmente. Eu me identifico com isso. E algumas pessoas naturalmente vão se afastar. E tá tudo bem. Isso não vai tão ruim pro negócio que nem parece. E esse medo que a gente tem no início, né? Eu tinha vontade de agradar todo mundo, Porque eu preciso de aluno, né? E depois tu vê que não é esse não. o caminho. Eu vejo que essa reflexão você pode fazer até como profissional, como bailarina ou como professora, né? Pessoas que não têm escola. Eu hoje tenho uma linha de trabalho e que é essa. Entende o que eu quero dizer? É uma bandeira que eu levanto em relação à metodologia, em relação a limites que eu coloco, maneiras de conduzir a aula, maneiras de conduzir as alunas. E que no começo eu fiquei um pouco receosa de trabalhar dessa forma, porque eu falava, bom, tem outras alunas por aí. E foi justamente o oposto. Eu comecei a atrair mais alunas que se identificam com o meu jeito de pensar, com a minha maneira de conduzir aquilo, né? Então, no fim, foi melhor do que tentar abraçar o mundo. Não tem como. E é natural, né? Acaba sendo natural, você não precisa fazer força pra isso acontecer. Exato, Porque tu é assim. exatamente. E o insight que me veio dessa tua fala foi a questão de, às vezes a gente se compara e a gente fica espelhando apenas
outras pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz. E quando a gente olha pra outros mercados e tu sente, mas aquilo ali não faz sentido pra mim, não faz sentido, mas eu sou obrigada a fazer porque é assim. Daí tu olha pra outro mercado, não, mas eu posso fazer dessa maneira. Então tu já te destaca, tu já vai pra um lado diferente dessa maré. Sim. Então, mas que é difícil, porque tem uma certa resistência. E tu tem que ter, sabe, tu tem que tá firme naquela decisão, mas que depois vai ter aquela virada. Então, assim, essa resistência. Mas daí, pra te conseguir ter aquela resistência, tu também tem que estar te conectando com pessoas que também têm essa filosofia, porque isso vai te fortalecer. Então, referências. Essas referências, Então, tu te conectar com outras pessoas de outros mercados vai te fortalecer nesse lugar pra te também conseguir, como humano, ter essa resiliência pra manter, né? Porque às vezes tu tá num lugar e o lugar te influencia muito, que o lugar te puxa muito pra baixo. Mas as pessoas que tu tá andando, elas, sabe, estão querendo ir pra um outro lugar ou ficar num lugar confortável. Então, às vezes, a gente precisa também olhar pro lado e buscar outras conexões, né? Abrir os horizontes. A escola como um organismo vivo, na verdade, né? Ele tá em mudança constante. Então, os valores, né, que a gente fala que isso é inegociável. Essa bandeira a gente levanta. Daqui eu não passo. A minha escola, ela cresceu, ela nasceu, na verdade, com a proposta de dar aulas do que eu dava aulas. Que era balé, jazz, dança do ventre. E sempre foi o sonho da minha vida ter uma escola igual a sua, Grace. De crianças de balé que se formam e fazem todo aquele processo. Sempre foi o que eu quis. Só que eu consegui, na verdade, ter esse olhar de peraí, tem um negócio aqui acontecendo, ó, chama K-pop? O que é isso que tá acontecendo aqui? E de repente a minha escola é uma escola de K-pop hoje, mas ela continua com a mesma bandeira. Ela continua querendo juntar pessoas e agregar pessoas e muita diversidade. Então, isso não mudou. A essência da escola continua a mesma. Mas a gente não fica preso num lugar que não tá dando certo. Sim, até porque você tá com uma cabeça de empreendedora. Exatamente. Você tá pensando no que é melhor pro negócio. Exato. Né? Você viu uma oportunidade e não você fechar o olho, abraçou, né? Não quero isso porque o meu foco é balé clássico. Eu podia ter feito isso, né? Claro. Não, eu vou continuar aqui na dança do ventre, vou continuar aqui no balé e vou seguir minha vida. E poderia estar rolando de algum outro jeito. Hoje que nunca vou saber porque não foi, né? Mas aí a gente começou a abraçar esse outro lugar que estava acontecendo e veio com muita força. E de repente a gente é a maior escola de K-pop do Brasil. Então, uma febre. É uma febre, é uma loucura. São muitos alunos, são muitas turmas. Mesmo assim, a gente não perde a essência. E, na verdade, essa mudança que vai acontecendo conforme o tempo vai passando faz a gente amadurecer, né? Pensando nisso, que a escola era uma criança que virou um adolescente, que a gente vai vendo ele ganhar corpo. Ontem ela acontecia de um jeito para um público. Hoje ela acontece para um outro público com os mesmos valores que eu acredito que fazem sentido para mim, para as pessoas que estão ali trabalhando comigo e para os alunos que eu estou atendendo. Então, ver esse crescimento, ver esse amadurecimento é bonito, mas ele a gente precisa fazer com que ele aconteça de forma consistente, porque senão as pessoas também não veem naquilo alguma coisa em que elas conseguem crescer. Então, os alunos não se veem crescendo ali dentro, eles vão embora. Então, tudo precisa acontecer de forma consistente. Eu sei que aqui ele pode vir, ele vai ter uma metodologia que vai fazer ele dançar, vai fazer ele aprender o que ele quer e ele vai sair daqui do jeito que ele quer. Evoluir, né? Não, e olha que perfeito isso. E como tá forte esse olhar empreendedor, né? Que ela fala e tu vê que brilha, porque o que o empreendedor faz? Ele tá ali pra achar soluções para as pessoas, não é para nós o nosso negócio. Então tu vê que a Ká, desde o início, assim, ó, eu senti que ela queria algo, mas o negócio não queria aquilo. Então ela, a partir do momento que ela entende e ela tem disposição para entender o que o negócio tá pedindo, o caminho dela vai ser fluido. É como se ela entrasse no barquinho e fosse, porque ela tá ali para servir. Então a escola dela teve aquela necessidade, pediu pelo local que ela ficou, pelas conexões que ela fez, era pra ser daquela maneira. Então, acho que quando a gente fica forçando a barra no que a gente quer e não que... Porque tu tá ali pra servir, tu tá ali pra dar o melhor para o teu cliente. Então, mas qual cliente? Porque eu quero atender um cliente, mas não é o cliente que eu tô atraindo. Então, qual cliente que eu tô atraindo? Sim, nossa, o que muito ele importante. pede? Então, acho que isso é uma grande virada. Porque às vezes a gente quer atrair um cliente, mas não é naquele que a gente tá atraindo. A gente tá atraindo outro. Então, não é sobre nós, né? Então, ela fala muito, eu percebi agora ela falando assim, é o que o negócio quis, é como o negócio foi, e ela estava disposta a sentir o negócio. Sim, acho que isso é muito importante. A gente também teve a questão da mudança, mudou, era estúdio de dança Grace Gross, ele tinha uma logo rosinha, redondinha, bem menininha assim, né? Só que a escola começou a crescer, essas crianças cresceram e elas
não queriam sair, mas elas não se sentiam mais pertencentes. Então eu comecei a entender, olha, eu gostava muito dessa logo, mas a escola tá amadurecendo, então eu preciso estar mudando, porque eles não estão se sentindo mais representados. Então foi mudando, até que chegou um momento assim, nossa, mas tem tantos artistas potentes aqui, não é sobre eu. Por que tem o meu nome ali? Sabe? Então, eu preciso mudar porque é um grupo, é diferente, tem muitas pessoas. Então, foi assim, porque e a gente sair desse lugar que é pra servir. A gente vai embora, então a gente vai criar esse negócio, e esse negócio ele tem uma vida, ele tem o caminho dele. Então, a gente tá ali. Nossa, gente, sensacional. Tirar, gente. Porque desapegar, daí tudo flui. né? Tudo flui, fica ficar pesado. De repente, e também os nossos sonhos acabam acontecendo também. Porque é uma consequência do servir, sabe? Então isso vai ser essa consequência. Mas quando a gente coloca isso como prioridade, o negócio, difícil, não vem, não avança. E a gente bate a cabeça na parede, a gente desespera. Então a gente ir pra esse lugar, assim, de opa! Sabe? É pro outro, não é pra mim. Aonde que eu preciso. Não que a gente não vai ter nossos sonhos, nossas ambições, nossas vontades. Mas entender que o caminho, né? A contribuição, o servir e é sobre o outro. Quando a gente vem pra aquela coisa assim, mas será que eu vou ser reconhecido por isso? Ai, mas será que eu vou ser amado por isso? Ai, mas será que vão me elogiar por isso? É esse filtro, bem simples. Se tu vai fazer alguma ação na tua escola e tu olha como é que tá pensando. Eu vou fazer isso porque daí a Paty vai dizer assim, tu é muito boa. Não, tá errado. Vai ser ruim lá na frente. Então volta. Como que eu posso fazer isso pra contribuir e pra gerar crescimento? Quero que gere crescimento e que gere contribuição. Não é essa a vontade de volta, não é isso. É outra maneira. Então, crescimento e contribuição. Porque crescimento é o quê? As coisas nasceram pra crescer. Então, se vai gerar crescimento, ótimo. Tá gerando contribuição, ótimo. Agora, tá dizendo que eu sou boa, que eu sou maravilhosa, que eu sou isso, que eu sou... Tá errado, né? Então, acho que isso é um filtro que me ajuda, assim, no dia a dia. Porque a gente é testado, né? Porque não é... São muitas coisas que acontecem, a gente acaba sendo testado no dia a dia. Então, ter um princípio, ter um filtro que vai te ajudar a te manter, sabe? Eu acho que muito do que vocês trouxeram tem a ver com mentalidade, né? É uma maneira de enxergar tudo isso de forma mais altruísta. Sim. Altruísta não num sentido, né? É um negócio, não, claro. ele promove lucro, né? Nesse sentido, mas de uma maneira mais altruísta, mais generosa e mais desapegada, né? Desapegada do você, da artista Grace, da artista Karina, né? Que consequentemente gera mais riqueza. É um caminho que gera mais riqueza, né? E às vezes a gente acha que esse caminho pode ser que vai tirar riqueza. Não, ele gera mais riqueza. E de novo, né? Saber o que você quer. Porque às vezes para algumas pessoas, fazer todo esse processo não faz sentido, né? A pessoa prefere ter um negócio numa outra configuração, que ela vai fazer exatamente do jeito que ela quer, mas aí cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia, não tem como a gente escapar disso, né? Sim. Meninas, nossa, vocês falaram coisas incríveis, eu tô aprendendo demais no nosso papo. Infelizmente a gente tem um tempo, então a gente já vai se encaminhar mais pra parte final, tá? Eu queria que vocês deixassem... sugestões, na verdade, uma dica para quem está querendo ter uma escola ou para quem está no início desse processo. Acho que as dicas foram o episódio inteiro cheio de dicas, né? Do que não fazer, do que fazer, para onde olhar, mas de repente de uma maneira mais sintetizada, o que vocês diriam para uma pessoa que tem esse sonho que ela poderia fazer? Olha, eu acho que uma coisa que eu vejo muito acontecer é as pessoas realmente terem medo de achar que o negócio pode dar dinheiro. Apesar dela querer que isso aconteça, ela acha feio que isso aconteça. Então, ela acaba renunciando naquela aluna que, puxa, ela não pagou, mas deixa ela fazer mais uma aulinha. Não, deixa mais um mês, depois eu cobro dela. Isso não existe. Então, saber que aquele negócio precisa ser lucrativo e não tenha medo que ele seja lucrativo. Nem vergonha, né? Nem vergonha. Sim. Ele precisa te dar dinheiro, não tem jeito, senão ele não vai se sustentar. Então, a primeira coisa é você entender que você precisa dos processos certos para que isso aconteça. Então, se você tem vergonha de cobrar essa aluna, só tem você na sua escola, você vai precisar colocar uma pessoa ali na recepção para fazer esse trabalho de cobrança. Você vai precisar ter um contrato que esteja absolutamente especificado quanto ela tem que pagar,
Quanto, quando, de que jeito, e se não pagar tem multa. E cobrar essa multa, sabe? Não é, eu deixo ali no contrato, mas eu não cobro dela. Aí o mês que vem ela faz a mesma coisa. Perde a credibilidade. Exatamente. Não vou deixar ela fazer o mês de aula para depois cobrar dela. Ela paga antes de começar o mês de aula. Sabe essas pequenas coisas que você precisa pensar e não se apegar a essa aluna com um laço de amizade que não te deixe mais fazer isso. Isso eu vejo bastante acontecer também. Então, eu tenho lá a minha turma, tô dando aula para elas há muitos anos, elas viraram minhas amigas e, poxa, como é que eu cobro delas agora? A mensalidade tá atrasada há 3 meses. Você tá só tendo problemas financeiros e daqui a pouco você vai fechar por causa daquela sua amiga que virou aluna, que era, né, virou uma bagunça ali. Tem que separar as coisas, né? E separar também a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Não é para você gastar no shopping com o cartão da empresa. Então, isso precisa acontecer no dia 1, porque senão vai dar problema lá na frente, e aí você vai fechar o mês, vai perceber que não deu dinheiro, mas no fim é porque você gastou num tênis. E não porque você gastou porque o espelho quebrou, sabe? A gente tem que saber aonde a gente pode gastar esse dinheiro. Eu acho que a parte financeira alinhada, ajustada, com todo mundo sabendo as suas funções e seus papéis, faz toda a diferença para o negócio começar direito e a chance de encaminhar bem é muito maior. Legal. Perfeito. Concordo com tudo, né, que a Ká trouxe. Eu acredito muito que o básico, o que dá a grande diferença no negócio é o básico. E às vezes a gente não tem consciência do básico, né? O que é o básico, né? Que é a parte da administrativa financeiro, a parte do marketing, a parte comercial. Muitas escolas têm um marketing lindo, mas tem uma equipe comercial ou o próprio, mesmo sendo a mesma pessoa, não atua na parte das vendas. Então, eu atraio as pessoas, mas eu não converto as pessoas. Então, a parte da entrega, a parte técnica e também, então, tem um administrador que ele controla, né? Que ele cuida, que ele vai te mostrar o que é possível, o que não é possível e que ele organiza. Tem a parte da venda e do marketing que conecta as pessoas e que vende para essas pessoas. Tem a parte técnica, entrega, a parte pedagógica, artística, que vai entregar o serviço. E tem o empreendedor. Então, o empreendedor, que é o empreendedor? Ele que vai ter as ideias, ele que vai levar para frente, ele que vai ousar, porque tu vai ter que ousar, tem que ter coragem. Então, todos esses papéis, se a gente tem eles acontecendo dentro de um negócio, fazendo o básico. Que nem a dança. O que torna um grande bailarino? Um básico bem feito. Direito. Não tem um segredo incrível. É o básico bem feito, sabe? Então, assim, tu olhar pro negócio e ter consciência de todos esses básicos e tu ou fazer esse papel ou ter alguém que faça e manter o básico de forma constante, eu acho que é o grande segredo. Né? Então, assim, entender que lugar que é esse, o que eu vou precisar fazer. E se eu tô disposto a fazer isso, que não é necessariamente que eu gosto só de fazer, não que eu não possa fazer, mas eu também vou ter que estar em outros lugares, tu entender esse lugar antes de ir lá investir e começar um negócio, tu compreender também quais são todas as possibilidades que tem. Então, daqui a pouco eu quero abrir uma escola de dança, porque eu amo dar aula, tá, mas onde que tu quer chegar, sabe? Qual é o salário que tu quer ter? As pessoas não sabem qual é o padrão de vida que eu quero ter. Então, se tu entender o que pra ti é o lugar que tu quer chegar, tu vai ver quais são todas as possibilidades e se é naquele lugar. Sim. Né? Se é aquele caminho, né? Se é aquele caminho. Então, acho que... E daí, entender, né? Tem várias maneiras de tu fazer aquilo. Tu pode... Dentro da área da dança, trabalhar em diversos lugares. A gente tem também o formato de franquia. Existem franquias de dança. Tu pode trabalhar como parceiros em escolas de dança. Daqui a pouco eu quero empreender, mas eu posso sublocar um espaço que já existe. Então, tu te preparar para esse lugar, sabe? Porque pra te ter energia e não desistir tão fácil. Porque às vezes a gente cria às vezes o artista, ele tem esse lado empreendedor, que é o que tem coragem, o que tem vontade, o que tem atitude, mas o administrador, essas outras áreas matam ele. Então, saber que é finita a energia. Então, que tu pode sonhar tudo o que tu quiser, e tudo é possível se tiver persistência e quiser encarar, mas... estuda, busca saber mais pra te preparar. Porque quando tu arrisca tudo, tu sabe que tu tem fôlego pra aquilo ali, pra aquele lugar, Você sabe? não tá dando um tiro totalmente no escuro, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero abrir uma escola de dança, quero fazer do meu jeito, eu não gosto do jeito que é feito nessa escola, vou lá, pego o meu fundo, minha rescisão e abrir a escola. Gente... E aí? A maioria das empresas fecham. Sim. Por quê? Porque tu tem que ter, não é só a parte técnica, é uma das partes. Tu tem que ter o administrador,
Tu tem que ter o empreendedor que vai levar pra frente. Tu tem que ter o marketing, a venda, tem poder de negociação. O que tu vai fazer tu prosperar com o teu negócio não é o quanto que tu cobra, é como que tu negocia tudo que tu faz. É isso mesmo. Sabe? Então tem muitas coisas que tudo tu pode aprender. Mas assim, busca antes de tu não ter tempo pra isso. Sim. Às vezes a pessoa já entra e não tem tempo. Sabe? Eu tô sobrevivendo, não tenho tempo, né? Sim. Acho que seria isso. Nossa, gente, sensacional. Sensacional. Acho que vai ajudar muito o pessoal em casa. Quem quer abrir uma escola, mas também as pessoas fazerem essas perguntas anteriores a dar esse passo, né? É pra mim? Sou o perfil, né? Tô pronto pra isso? Será que não é melhor eu explorar mais um pouco, trabalhar em outras escolas com uma outra cabeça? Enfim, maravilhoso. Meninas, nós temos um quadro aqui no programa que se chama Coisas Valiosas que Todo Mundo Deveria Conhecer. Então, são indicações de vocês, de algo que vocês viram, ouviram, leram e que vocês acham que pode contribuir pro crescimento da nossa audiência. Então, eu queria saber o que vocês trouxeram pra gente. Olha, eu trouxe uma série, na verdade Sim. é um reality show. Temos uns vídeos aqui também para Ele passar. chama The Profit. É um empreendedor, é um grande empreendedor, empresário, que ele se associa a outras empresas pequenas que estão passando por algum problema financeiro. E aí ele se associa, então ele paga uma grana para ter parte do poder daquela empresa. Só que ele precisa de carta branca para fazer tudo o que ele precisa fazer. Qualquer mudança que ele precise fazer, ele precisa ter carta branca. Que legal! E aí ele entra com um olhar 100% de empresa lucrativa. Como é que essa empresa aqui, que não está dando dinheiro, vai ter que dar dinheiro? Então, o que eu vou precisar fazer para isso acontecer? E aí ele desbarra muitas vezes com a emoção daquela pessoa que fundou aquela empresa, que tem um carinho por um funcionário, que tem um carinho por um produto que não está mais lucrativo. Então, é realmente um lugar de batalha ali entre eles até o final do episódio, que pode ser que deu certo, pode ser que não. Mas o que eu acho muito legal dessa série é, às vezes, eu entrar na minha empresa com esse olhar dessa pessoa que chama Marcos Lemones, é o nome do empresário. Eu sempre penso, nossa, como é que o Marcos Lemones olharia para minha empresa hoje? Sim. O que eu estou fazendo aqui que talvez tenha só um carinho, mas já não tá dando certo há muito tempo. Será que eu não posso mudar isso ou mudar aquilo? Eu acho muito legal essa série, ela abre um pouco a nossa cabeça e é um entretenimento, sabe? Ela é leve de assistir, é gostosa e traz muitos pensamentos novos, assim, pro nosso negócio. Vale a pena. Legal. E reforçando que essa coisa do apego, né, e da vontade do empreendedor de manter aquela ideia original, não é só do bailarino, né? Todo mundo que tem um negócio, às vezes um cozinheiro quer manter aquele prato que foi o primeiro que ele fez. Isso. E por aí vai, né? Muito legal. É muito legal. Muito bom. Tem no YouTube, né? Também Tem no quem... YouTube, tem na Prime Video, se eu não me engano. também. Legal. Tem o Sócio que eu assistia. É esse. É ele. É esse. A tradução do nome acho legal. que é o Sócio. Eu vou super ver. É super legal. E você, Grace? Eu pensei, tem muitas dicas assim, mas eu acho que pelo nosso papo de hoje, eu tenho 2 livros que eu acho bem interessante, que é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que ele traz justamente esses 3 papéis fundamentais dentro da escola, e é uma leitura bem básica, bem da base, assim, né? Legal. Pra quem quer começar, né? Que é o empreendedor, o administrador e o técnico, assim. Então, tu entender porque eu não tenho sócio, então eu tive que fazer os 3 papéis e às vezes teve papéis que eu deixei a desejar em alguns momentos e faltou isso. Então, tu entender aqueles papéis que são fundamentais da base. E outro livro que eu adoro, que é um autor que eu admiro muito, que eu já fiz treinamentos também na fundação, que é o Napoleão Hill, que é as 16 Leis do Triunfo. Que eu acho que as 16 Leis do Triunfo, ela podem entrar como princípios básicos pro teu dia a dia como líder, assim, que me ajuda muito, assim. De tempos em tempos eu vou lá, retomo, estudo novamente e eu acho que elas nunca saem de moda, né? Então são princípios para te ajudar em pequenas decisões do dia. Que vai ser uma conversa difícil com o funcionário, que vai ser a questão de tu conseguir manter a disciplina para atingir uma meta, que é a questão de lidar com as pessoas, né? Porque, então, a criação também dos processos, tu precisa de uma disposição, às vezes, para rever um processo. Então, processos, pessoas e a entrega que tu faz. Então, acho que esses princípios, eles te ajudam no dia a dia.
porque nós somos falhos como humanos, então a gente tem uma base bem sólida de princípios, como líder, como empreendedor, te dá mais confiança no dia a dia. Então, seriam essas duas Que legal, adorei. Vamos atrás. Bom, eu também trouxe, gente, uma indicação, que é um podcast. Eu adoro podcast, não é à toa que eu estou aqui, eu consumo muito podcast. E esse podcast, aqui a gente só tem uma imagem, mas dá para ver por vídeo também, ele chama O Conselho, e é idealizado pelo Flávio Augusto da Silva, que é um empresário brasileiro que eu sigo, eu adoro o conteúdo dele. Ele também tem um Instagram que chama Geração de Valor, e ele dá muitas dicas e muitos tapas na orelha, num bom sentido, para quem quer empreender e tem que, num primeiro momento, se livrar daquela mentalidade, né, que impede as pessoas de buscarem autonomia, independência. Então ele fala muito sobre como você não seguir a boiada, né? Ele usa esse termo, e ir por um caminho alternativo. Fala muito sobre a importância de vendas para você prosperar. Enfim, eu sou muito, muito fã do Flávio, e O Conselho, ele traz profissionais que ele admira para falar sobre temas variados. Então, esse aqui, por exemplo, era estratégias de redes sociais, como converter e vender mais. Mas tem um monte de tema, assim, no Conselho, e acho que é um conteúdo muito interessante para quem quer ter um negócio, mas para quem também é empreendedor de si mesmo, como é o caso das bailarinas, né? Assim, você se olhar como um negócio também, né? De uma maneira mais estratégica, e mais pontual. Então, eu super, super recomendo. Muito legal. E, meninas, estamos chegando ao fim. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, redes sociais da escola, pessoal, enfim, o que vocês quiserem. E também, Grace, vamos começar com você, porque eu queria também que você contasse pra gente um pouco como que tá a situação agora lá no Rio Grande do Sul, se tem algum canal que você indica para ajudar. A situação tá bem difícil, assim, foi algo catastrófico, né? A gente ficou muito envolvido ali com a questão de ajudar, não só de acolher as pessoas, mas na distribuição. Então, foi uma avalanche que a cada dia a gente tinha necessidades diferentes, e realmente o impacto foi muito grande. Então, a gente conversando com uma minha amiga que mora aqui em São Paulo, e passando essas informações, a gente percebe o quanto também a mídia não mostra tudo, que eu acho que é para não gerar um pânico maior, assim. Mas realmente foi muito triste, e ainda não finalizou, porque agora tem lugares, eu estava vindo essa semana, e tinham lugares de amigos que já estavam retornando para as casas, e a água estava voltando para esses lugares. Então, assim, é uma coisa, assim, surreal, assim. Então, como ajudar, né? Eu acho que o ideal é quando essa ajuda chega direto já nas pessoas, né? Então, as pessoas ainda precisam de muitas coisas. Eu vejo que roupa é algo que em todos os centros de distribuição tem muita roupa. Que realmente veio força de vários lugares. Então, roupa é algo que se tem muito. Mas as pessoas muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam suas empresas. Então, assim, é muita necessidade que tem. E então, qualquer ajuda, se tu puder ajudar diretamente alguma pessoa afetada, eu acho que é o melhor caminho para te ajudar, sabe? Então, a gente tem ali o contato de muitas pessoas da nossa escola também que foram afetadas, pessoas amigos. Então, assim, ajudar as pessoas com o que for possível pra ti, né? Então, alimento, às vezes, algo que tá com muita necessidade agora é reconstruir suas casas. Então, tu pensa, muitas cidades, milhares de pessoas que têm que comprar tudo de novo. Televisão, cama, fogão, todas as coisas básicas que às vezes a gente demora anos pra adquirir, uma vida pra adquirir. Então, de repente, não tem nada, né? Então, acho que isso, assim, daqui a pouco, adota uma família, compra um micro-ondas, sabe? Então, acho que isso é algo que se precisa e muito, tem muitas famílias precisando. Então, acho que é uma boa maneira de ajudar. E eu acho que num todo, assim, a gente criar mais consciência desses alertas, né? Então, dessas nossas escolhas, de quem estará nos representando, porque é muito sério e aconteceu agora no Rio Grande do Sul e não impede de estar acontecendo em mais lugares aqui no Brasil. Isso já aconteceu no passado. Então, acho que a gente tem mais responsabilidade e entender mais, né, desses alertas e desses profissionais que estão ali, que já estão alertando, que estão avisando, que estudam isso, porque é algo muito sério, assim. É um impacto, assim, que nem a pandemia. A gente sabe, a pandemia foi terrível, né? Foi para todo mundo. E quem é do Sul, ninguém vai falar que não foi no mínimo 100 vezes pior que a pandemia. Caramba. Sabe? Porque não é assim, tu saiu de casa. Tu precisa chegar em ginásios e tem muitas pessoas
pessoas que poderiam ser a gente, que eram amigos, assim, que às vezes tu não consegue receber mais amigos na tua casa. Sim. Então, todo mundo indo pra ginásio, pra escola. Então, assim, foi algo assim, mas que também, ao mesmo tempo, mostrou um poder de força, de união, porque todas as pessoas que tu conhecia estavam ajudando. Era uma coisa linda de ver, assim, sabe? Sabe aquele amigo que tu pensa, aquele ali não se importa muito com... Não, ele tava ajudando. Ele tava lá com o barco, retirando pessoas de casa. Ele tava fazendo marmita. Ele tava comprando coisa, levando, né? Ele tava como voluntário. Então, assim, ao mesmo tempo, veio esse conforto que foi de uma força, de uma união. Porque as pessoas que não foram atingidas estavam realmente todas ajudando, assim. Isso foi muito lindo de ver, assim. O poder e também essa força que foi vindo de vários lugares, que quando tava algo assim, um desespero, chegava, sabe? Acabou que todo mundo se conectou com muitas pessoas, que era todo mundo ajudando. E todo mundo muito disposto, sabe? A amenizar o máximo possível. Então, isso foi muito, muito lindo. Que legal. E deixa suas redes pro pessoal de casa. Então tá, eu tenho uma rede de estúdios de... franquia de estúdios de dança, que é o Grupo Gross, então @Grupo Gross pra desencontrar. O meu também é Grace Gross, a minha rede social. Trabalho com mentorias para escola de dança, com franquia, tenho as nossas unidades também. Produzo, tem circulação de espetáculos com a Companhia Jovem, a gente tem também intercâmbios, né, para quem quer buscar conhecimento fora, a gente vai para Nova York, também levamos escolas para dançar na Disney, então adoro empreender, adoro agregar valor, né, nessa área e fazer as coisas acontecer. Então quem quiser se conectar, me chama lá, pode ser no Instagram, que vai ser um prazer a gente estar se conectando e se conectando para fazer novos projetos. Sim, com certeza. Que delícia, é tão bom conhecer gente nova, né? Nossa, muito! Nossa, é muito revigorante, é muito bom. Bom, eu tenho 2 escolas de dança aqui em São Paulo. O @ Estúdio K Danças, Dancas, né? Sem o cedilha. E o meu pessoal é @Karina Galasso. Tô por lá também, tô nas escolas firme e forte. A gente tem eventos e espetáculos acontecendo. Aliás, semana que vem temos o primeiro evento do ano. Quem quiser, fique à vontade para entrar em contato comigo pessoalmente também. E vamos trocar bastante figurinha do que for necessário aí. E muito legal. obrigada, adorei Obrigada, o convite, adorei conhecê-las. Foi muito bom, aprendi. É gostoso, foi eu ótimo. aprendi muito, assim, foi sensacional. Acho que vai ser um episódio muito valioso para todos. Assim. Eu aprendi muito estou legal. Renovada, energizada. Sim, muito bom essa conexão. Muito bom, ótimo, inspirada, né? Bom, pessoal, é isso. Nos vemos no próximo Patside Conversa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, no YouTube, no Spotify. Compartilha, manda para quem esse vídeo faz sentido para você. E continue nos acompanhando para mais e mais episódios. Um beijo e até o próximo.